Hoje o vídeo vai ser duro, e vai ser muito duro mesmo para os não cristãos. Para os cristãos eu só vou reafirmar e explicar algo que eu acho que todos deveriam saber, ou sabem porque tá bem explícito isso na Bíblia, tá certo? Então vou só aqui fechar a porta, trancar no caso e pegar a Bíblia. Bíblia tá pega, porta fechada e bora falar de Bíblia agora, meu chapa! Eu acho que todo mundo conhece os livros da Lei de Moisés e também todo o Antigo Testamento, tanto os livros históricos quanto os livros dos profetas maiores e profetas menores. Só que eu vejo muita gente falando do mundo, não dentro da igreja também tem algumas, mas eu acho que com o tempo isso vai passando porque devemos passar para frente essa mensagem que Paulo escreveu. Mas antes de eu falar sobre Paulo, precisamos falar sobre o que o mundo fala sobre a Bíblia. Muitos cristãos usam o texto na Levítico para falar que homossexualidade é pecado. Eu não lembro agora, se eu não me engano, é Levítico 18:24, agora eu realmente fugiu da cabeça. Eu não ia nem falar disso, mas eu falei, bora dar contexto, bora explicar tudo. Vou até abrir aqui, eu acho que é 18:24, se não for eu não leio. Mas é literalmente falando sobre o pecado da homossexualidade, essas coisas. Não detalhes, eu acho que é 18:24. Não torneis impuros com práticas que foi para sempre expulso. Não é não. Eu não lembro qual é, mas é lá em Levítico que fala que um homem não se deitará com outro homem. Aí o mundo pega e fala, mas no mesmo texto, na mesma passagem, depois fala que o homem não pode cortar o cabelo. Então, o Antigo Testamento, antes de Jesus, não serve para nada hoje em dia. Quem sabe qual é o influencer que fala isso, deixa aí nos comentários. Não quero tomar processo. Mas, Igor, funciona assim? Realmente o Antigo Testamento não serve mais para nada? Quero que vocês entendam que existem duas coisas. A Antiga Aliança, que era por intermédio da lei, que é a lei que falava o que era certo e o que era errado. E temos também a Nova Aliança, que por meio da morte e ressurreição de Cristo, ele por meio da sua graça nos deu uma chance de vida eterna e remissão dos pecados. Ou seja, todas as coisas para nós são lícitas, mas nem tudo nos convém. E as coisas da lei que ainda continuam sendo pecadas são reforçadas. Só que o que acontece? O pecado não usa mais a lei para cometer pecado, assim por se dizer. Igor, como assim? Bora lá para Romanos 7, 7 e 8 para eu explicar para vocês um pouquinho melhor. Que eu acredito que é melhor usar a Bíblia para explicar isso do que usar só minhas palavras. Então, apóstolo Paulo, finjam que o apóstolo Paulo está aqui do meu lado. Explique, por favor, para eles, apóstolo. Portanto, que concluirmos, a lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado a não ser por intermédio da lei. Primeiro ponto, obrigado apóstolo Paulo, primeiro ponto. A lei é pecado? De forma alguma. A gente sabe o que é pecado graças à lei da Antiga Aliança. Lá explica tudo certinho. O que é pecado, o que é errado, essas coisas, tudo mais. Alimentos que não pode comer e tudo mais, apesar de algumas coisas de alimento terem sido revogadas, porque por intermédio da graça de Cristo, agora podemos comer todas as coisas são lícitas, não há nada impuro, tudo mais. A gente só sabe o que é pecado por causa da lei. Portanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Isso daí já é meio pesado, alguns cristãos podem olhar para isso daí você está inventando, não está na Bíblia não. Mas bora para o versículo 8. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provou em mim todo tipo de cobiça, porque onde há lei, o pecado está morto. Ou seja, olhando só o primeiro ponto, mas o pecado aproveitando-se da ocasião. O pecado se aproveitou da lei, o diabo se aproveitou da lei para entrar na mente das pessoas e gerarem nas cobiças, gerarem formas de traição e tudo mais. Ou seja, o pecado se aproveitou da lei de Moisés, se aproveitou da lei de Deus para implementar o pecado cada vez mais e mais nos seres humanos. E por meio de Cristo fomos libertos desse pecado. Agora eu gostaria de pular para o verso 11. Porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, inudiu-me, e por meio dele me matou. Ou seja, basicamente essa é a explicação. Igor, então como saber se alguma coisa que está no Antigo Testamento está no Novo Testamento, é certo ou errado? Basicamente, tudo que está no Antigo Testamento é dividido em algumas leis, que são leis para a época, para os
hebreus, para os judeus da época que deveriam fazer e que hoje foram abolidas pela lei, que são as leis realmente para a época de sacrifício, essas coisas, que agora nós não precisamos mais fazer porque teve o sacrifício perfeito e agradável de Cristo na cruz e agora fomos libertos desse sacrifício. E tem as leis para a eternidade, que são reforçadas na nova aliança, que são reforçadas no texto do Novo Testamento e continuam até o fim dos tempos. Basicamente foi isso minha interpretação desse texto. Caso você tenha algo para adicionar mais sobre ele, eu adoraria que você compartilhasse aqui comigo, porque é muito importante a gente estar crescendo junto. E eu só digo uma coisa para você do mundo: se a Bíblia fala que é errado, é errado. Se a Bíblia fala que é pecado, meu amigo. Não adianta trazer o pecado para o certo no seu mundo, tá ligado? Está aqui, tá completamente certo. Tá na Bíblia, é GG, tá ligado? Ah, mas não sei o que, mudou muito a linguagem e tudo mais. A Bíblia é o único livro que foi traduzido para todas as línguas, que ainda continuou com os seus sentidos praticamente inalteráveis. Os únicos sentidos que mudam são de algumas palavras, porque no hebraico, aramaico e grego tinham pouquíssimas letras e pouquíssimas palavras. Aí precisa traduzir isso tudinho e interpretar para palavras como inglês, espanhol, português, que são ricas, são línguas riquíssimas, tá ligado? Enfim, esse foi o vídeo de hoje. E agora, para você cristão, eu recomendo seriamente que assista esse vídeo daqui. É um vídeo realmente para cristãos. Deus está morto e nós o matamos. O que será que eu falei dele?